De volta aqui na segunda parte da nossa aula 1 desse módulo 3, estamos falando de divisão de competências e vamos continuar agora porque esse é o primeiro desenho que nós temos da estrutura do Poder Judiciário. Está prevista lá no artigo 92 até o artigo 126 da Constituição Federal. O artigo 92, ele traz essa divisão já estruturada, esse primeiro desenho. Então ele fala, são órgãos do Poder Judiciário. Então vem o primeiro, o Supremo Tribunal Federal, depois vem o Conselho Nacional de Justiça, e nós vamos tratar, né, aqui quando começarmos a esmiuçar esse assunto, órgão por órgão. Então vamos entender também qual que é a competência ali do CNJ, a competência do STF, e vamos tratar órgão por órgão. E aí no terceiro plano nós temos o Superior Tribunal de Justiça, e aí temos o Tribunal Superior do Trabalho, e depois temos os tribunais regionais federais e juízes federais, e temos também os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. E aqui você tem que ficar atento ao parágrafo, né, aos parágrafos desse artigo. Então, lá no parágrafo 1º, está estabelecido que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Então, essa é uma informação importante, porque isso cai em concurso, só para dificultar a sua vida. É uma informação que você tem que saber. Então, vamos lá. No parágrafo 1º, já desse artigo que nós estamos vendo, que é o artigo 92 da Constituição, já traz essa informação importante. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. O parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Agora aqui, gente, não confunda jurisdição, que é a capacidade de determinado órgão de aplicar o direito, não confunda isso com competência, que é a limitação desse poder. Ficou confuso? Então vamos ver um exemplo. Eu gosto de exemplo porque aí você consegue clarificar. Os tribunais eleitorais, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Jurisdição nacional, que é o que eles têm. Mas somente para julgar causas eleitorais. Então, a competência é para causas eleitorais. Eles estão presentes, a justiça aqui eleitoral está presente em todo o território nacional, a jurisdição é nacional, mas a competência é só para causas eleitorais, só para assuntos eleitorais. Ele não tem jurisdição, por exemplo, para uma causa trabalhista. Então, a competência dele não é para causa trabalhista, nem para violência doméstica, nem para contratos de compra e venda, e assim por diante. Então, essa é uma informação importante. Ele é incompetente para julgar os assuntos que não estão sob a sua competência. Entendeu, gente? Qual que é a diferença entre jurisdição e competência? Isso vale para tudo na área do direito. Então, juntando tudo aqui, nós temos a divisão vertical e a divisão horizontal. Então, temos um organograma aqui já do Poder Judiciário. Então, esse organograma, esse material está distribuído aí para vocês, mas vamos dar uma olhadinha rapidinho. Então, nós temos aqui
Na Justiça Estadual, nós temos a primeira instância, que são os juízes de direito. Eles atuam em fóruns, em várias especializadas. Aí nós temos aqui a segunda instância, que são os desembargadores, que atuam nos tribunais de justiça. E aí nós temos a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que são os ministros. Gente, vocês perceberam que cada instância tem uma nomenclatura diferente para os juízes? Então, olha só, vocês perceberam que aqui, na primeira instância, nós temos juízes. Na segunda instância, temos desembargadores. Na terceira instância, temos ministros. Perceberam isso? Pois é, até isso eles pedem concurso. Tem questões que são delicadas e você acaba confundindo desembargador com ministro e assim vai. Agora aqui outra coisa. Vocês percebem o seguinte, a justiça... olha esse material, esse organograma aí no material de vocês. Outra coisa que vocês podem perceber. Na Justiça Federal, que estamos falando de justiça comum, na Justiça Estadual está do ladinho ali da Justiça Federal. Estamos falando aqui de justiça comum. Vocês perceberam que a Justiça Federal, na primeira instância, você tem juízes federais que atuam nas seções judiciárias e nas varas federais, ou seja, aonde eles estão? Estão na capital. É importante falar que capital é aonde estão os juízes federais. Na primeira instância, então, se tiver uma cidade lá de 100 mil habitantes no interior e tiver uma questão federal, é o juiz de direito da Justiça Estadual, da Justiça Comum, que vai julgar essa causa. Mas, se for na capital, aí sim vai ser julgado por um juiz federal. Aí você observa que a segunda instância, gente, olha só, nós já temos os juízes federais que atuam nos tribunais regionais federais. Esses tribunais regionais federais também ficam nas capitais federais, né? Só que aí eles atendem a uma região. E a divisão está no mapinha que eu coloquei aqui para vocês mais embaixo. Mas o que eu quero chamar a atenção também é que vocês perceberam que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele é a terceira instância comum entre Justiça Estadual e Justiça Federal. Então você percebe que a terceira instância, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, ela vai ter o Superior Tribunal de Justiça como instância máxima para o julgamento. Então fique atento, porque não existe Superior Tribunal de Justiça da Justiça Federal ou Superior Tribunal de Justiça da Justiça Estadual. É só Superior Tribunal de Justiça. Então essa é uma curiosidade importante que você tem que memorizar, tem que compreender isso. Agora nós temos a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho começa na primeira instância com os juízes do trabalho, que atuam nas varas do trabalho, e temos a segunda instância, que são os juízes do trabalho, que atuam em tribunais regionais do trabalho, portanto, são os tribunais que, por região também, da Justiça do Trabalho, e temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. Você percebeu que o TST ele está para o STJ? Então, na mesma linha, a diferença é que o STJ é para a Justiça Comum Civil e Penal e o Tribunal Superior do Trabalho para questões trabalhistas, mas o nível ali, não existe hierarquia entre eles, é só uma divisão por assuntos. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada. E aí, do ladinho ali, nós temos a Justiça Eleitoral.
E aí começa tudo de novo. Na primeira instância, temos os juízes eleitorais e cidadãos que atuam nas juntas eleitorais. E aí, na segunda instância, nós temos os juízes eleitorais que atuam no Tribunal Regional Eleitoral, que é o TRE, e aí temos o Tribunal Superior Eleitoral, onde ficam os ministros do TSE. E aí nós temos, finalmente, nessa linha horizontal, a Justiça Militar. Então, na primeira instância, nós temos os juízes de direito que realizam as auditorias militares. E aí, presta atenção. Aqui é diferente. Nos estados, nós temos as auditorias militares. E aí, na segunda instância, temos um colegiado de juízes, esses juízes cíveis e militares que atuam no Tribunal de Justiça Militar. E ainda temos o Superior Tribunal Militar, que é o STM, formado pelos ministros, que é a instância máxima. E aí nós temos lá em cima o Supremo Tribunal Federal. Agora, nós vamos dar uma olhadinha, né? Eu preciso que vocês prestem atenção a algumas observações. Vamos lá. A Justiça Militar, né, para processar e julgar crimes militares, causas referentes a outras questões envolvendo militares, vão para a Justiça Comum. Então, presta atenção, a Justiça Militar é para julgar militares por crimes militares. Então, as outras questões envolvendo justiça comum, como, vamos supor, causa trabalhista, contrato de aluguel, se um militar aluga uma casa e não paga o aluguel, por exemplo, ou se um militar tem uma casa, enfim, questões comuns vão para a justiça comum do mesmo jeito. Aqui esse tribunal é para julgar crimes. Essa informação é muito importante para que você não confunda. Porque senão fica parecendo que tudo que é assunto que envolva militar, até uma briga de vizinho, vai parar lá no tribunal, né, na Justiça Militar. Não é assim, não. Aqui tem crime de desobediência. É lógico que aqui tem aquela subdivisão, né, da Justiça Militar. Estamos falando de justiça, não estamos falando aqui de administração ainda. Porque as questões administrativas internas ali, que são processos administrativos que aí não precisa de ir para a justiça, estamos falando aqui de judiciário. As questões internas, como, por exemplo, um processo administrativo interno, em que há uma investigação de um militar em relação a determinada ação que ele deveria ter praticado em âmbito administrativo e não fez. Então, aí nós estamos falando de justiça, de gestão administrativa, de processo administrativo. Aqui nós estamos falando de crime, tá? Desculpa. Vamos lá, continuando, então. Então, aqui você pode estar perguntando, né? E o Tribunal de Contas da União? Você não esqueceu aí, Guilherme, de colocar Tribunal de Contas? Então, é um tribunal, não é? Então, o Tribunal de Contas da União, ele não faz parte dessa estrutura do judiciário, não. O TCU, embora tenha o nome de tribunal, ele é uma instância independente vinculada ao poder legislativo. A função dele é ajudar o poder legislativo a fiscalizar os gastos do poder executivo. E outra coisa, além da instância, né, que existe na subdivisão aqui, nós temos uma outra divisão do Poder Judiciário, a chamada entrância. Para quem tem pouca intimidade com esse assunto, e para quem está tendo acesso agora, às vezes o acadêmico ele passa pelo curso de Direito e fica muita coisa para aprender também, depende ali do como foi o aprendizado dele, então às vezes até pensa, nossa, é muita coisa para guardar.
Não é não, tá? Depois que você pega uma certa intimidade com esse tema, você tira de letra, não vai confundir mais. Às vezes, lá no direito constitucional na universidade, quando eu falo que o TCU não faz parte do Poder Judiciário, muito aluno fala, nossa, acreditei a vida inteira que era assim, eu achava que era, né, por ter o nome de tribunal. Então, são umas questões aí do direito, né? Uma instância que tem o nome de tribunal está lá no Poder Legislativo. Mas é assim, o direito é cheio de nuances, e aí você tem que aprender a fazer essa separação. Então vamos lá, em relação às entrâncias, funciona assim. As comarcas que podem, né, apresentar uma ou mais varas, então uma comarca tem várias varas, então elas podem ser classificadas como de primeira ou de segunda entrância. Mas aí você pode pensar, mas não tem a terceira entrância? Não, então a gente conta assim, primeira entrância, segunda entrância, e aí depois tem a entrância especial, a comarca de entrância especial. Então, vamos desvendar como é que tudo isso funciona. Então, a comarca de primeira entrância é aquela de menor porte, é aquela pequenininha que fica lá naquelas cidadezinhas do interior. Tanto é que quando a pessoa passa no concurso, ela começa a carreira lá em primeira entrância. Nossa, longe, geralmente não tem muita diversão, não tem internet, né, de alta velocidade, não tem teatro, não tem cinema, não tem shopping, e às vezes a pessoa acaba se decepcionando e entrando em depressão. Então, às vezes, tem alunos que passam em concurso e mantêm contato comigo e falam, onde você está? Estou aqui no interior, estou querendo logo a minha promoção para poder voltar para a capital. Às vezes, as pessoas querem muito viver na capital. E outros, não, outros querem sossego, querem viver lá numa cidadezinha pequenininha, no interior, bem tranquilo. Então, a carreira, né, para quem presta concurso e para quem quer a carreira do judiciário, é uma carreira cheia de pequenos detalhes, né, pequenas surpresas. Bom, continuando. Então, lá, a comarca, né, de primeira entrância é aquela de menor porte, né, aquela cidadezinha pequenininha, que tem apenas uma vara instalada. Então, nesses casos, o juiz da Justiça Comum atende todos os demais casos, porque não existe a justiça especializada. Não existe justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar e nem a justiça federal, que só existe aí nas capitais. Justiça federal só nas capitais. Ou seja, o juiz de cidades bem pequenas acaba julgando todos os processos de todas as áreas. Então, às vezes a pessoa acha, né, que vou fazer um concurso para juiz, vou para uma cidade pequena, vou trabalhar, ele vai ter sossego, né? Vai ter mais tranquilidade, não vai ter trânsito, mas ele vai trabalhar bastante, porque ele tem ali que estudar processos de todas as áreas. Desde um roubo de galinha até uma causa trabalhista de alta complexidade. Mas atenção aqui, olha só, o que você tem que entender. Nesse caso, né, o juiz julga todos os processos, e aqui tem uma diferença. Porém, se houver recurso, ele será remetido para o julgamento na capital. E aí, o que é que tem lá na capital? Daí haverá uma divisão por assuntos. Aí divide novamente, justiça comum ou justiça especial. Então, por exemplo, você entra com uma ação de cunho eleitoral em uma cidade de primeira entrância. O processo foi julgado por um juiz de primeira entrância, mas você perdeu a ação e você fica insatisfeito e você recorre. Nesse caso, gente, o processo ele vai para a capital e será julgado pelos ministros do Tribunal Regional Eleitoral.
E se também houver recurso, ele vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, de primeira entrância, que é a primeira instância, ele vai para um tribunal inferior, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e aí depois ele vai para o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Olha que bacana, olha que assunto espinhoso. Então, se você não tiver muita intimidade, você acaba não sabendo para onde vai o recurso. Então, essa base, ele começa com um juiz que é um juiz multi, ele julga todos os assuntos. Mas aí, quando há recurso para um tribunal inferior, aí já há uma divisão de competências ali por assunto, e essa divisão ele vai encontrar o tribunal dele lá, de acordo com o assunto. Aqui, gente, diferentemente, a comarca de segunda entrância é aquela do tamanho intermediário de cidades, de locais. E a comarca de entrância especial é aquela que possui 5 ou mais varas, incluindo os juizados especial, atendendo a uma população igual ou superior a 130 mil habitantes. Então, daí existem, gente, estruturas, né? Existem as estruturas da justiça comum e da justiça especializada. Então, quando você fala aí da entrância especial, aí sim está dividido por justiça comum, né, e civil e penal, justiça também de primeira instância, que é a justiça federal, e aí a justiça especializada nas suas áreas. Então, trabalho, eleitoral, militar, aí sim é o ideal, o desenho ideal da justiça. Temos aqui também algumas informações a mais. Eu vou colocar bem resumido aqui, então para você não esquecer. Um resuminho sobre essas situações. Falar de comarcas, vara, fórum. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer um intervalinho e no próximo vídeo eu faço esse resuminho para você não esquecer. Um intervalinho só e a gente já volta com a segunda parte dessa primeira aula. Um abração, tchau, tchau.